Vamos continuar a nossa exposição. Abra em Apocalipse capítulo 8. Vamos falar hoje sobre o último selo. Nós temos a ceia daqui a pouco. Não sei até onde eu vou falar, mas vamos embora. Temos 35 minutos. Vamos deixar uns minutinhos para a ceia. Apocalipse capítulo 8. Vamos ler a princípio dos versículos 1 ao 6. O 6 já é outra parte do sermão. Se eu conseguir entrar no versículo 6, amém. Se eu passar uns minutinhos aí, pode, né, Ana? Tô brincando. Ai, Senhor Jesus. 8, vamos ler. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Vi outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Jesus, aqui estamos nós nesse segundo culto de ceia. Eu oro a Ti, meu Deus, para que o Senhor fale mais uma vez conosco, diante de tudo isso que temos ouvido aqui do Apocalipse nessas semanas. Ajuda-nos nessa noite a entender um pouco mais sobre esse último selo e sobre a preparação da trombeta. Eu oro e Te rendo graças, em nome de Jesus, amém, amém. David, é um prazer tê-lo aqui, viu, amado? Deus te abençoe, tá? Voltou, tá aqui, glória a Deus. Irmãos, à medida que avançamos para o tempo do fim, as cenas vão ficando mais claras. As trombetas, elas falam de um juízo parcial, enquanto as taças falarão de um juízo total. O 6º selo da semana passada, ele falou de catástrofes cósmicas que identificarão a vinda do dia do Senhor. Os selos falam, como vimos, do sofrimento da igreja perseguida pelo mundo. As trombetas falam do sofrimento do mundo incrédulo em virtude das orações da igreja. Os selos mostram o que vai acontecer na história até o retorno de Cristo, dando particular atenção ao que a igreja terá de sofrer. As trombetas, começando no mesmo ponto, descrevem o que vai acontecer na história até o retorno de Cristo, dando ênfase no sofrimento que o mundo irá sofrer, com expressão da advertência de Deus. Nós vamos ver nesta noite que antes das trombetas tocarem, houve silêncio e súplica no céu. Isso é maravilhoso. Acompanhe aí no texto. O versículo 1 diz que o silêncio no céu, houve silêncio no céu aqui, ó. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Irmãos, o 7º selo segue o 6º e é separado pelo interlúdio do capítulo 7. Eu pulei o capítulo 7 propositadamente. Os 2 selos têm um propósito comum, a saber, a descrição de Deus julgando os incrédulos. O 7º selo é uma continuação do 6º, porém agora surge um período de silêncio, ou procedendo, ou seguindo o juízo final. Esse silêncio no céu, ele pode ser representado por pelo menos 2 verdades. A primeira
é que o céu fique em silêncio para ouvir as orações dos santos. Algo maravilhoso que eu aprendi aqui, irmãos, é que as necessidades dos santos significam muito mais para Deus do que todas as músicas do céu. Todas. Quando os santos clamam, o céu para por meia hora. A música celestial silencia para que o clamor dos santos chegue ao trono de Deus, aqui, no juízo final. Segunda coisa que o silêncio no céu pode representar, é que o céu fica em silêncio, como atitude de suspense, tremor, diante do julgamento de Deus ao mundo. Antes desse tempo havia apenas regozijo e música no céu. Agora houve a celebração da igreja, dos querubins, dos anjos e de todo o universo. Mas agora a música cessa. Irmãos, tenta entender uma coisa dessa. A música no céu parar por meia hora para ouvir o clamor dos santos. Os exércitos celestiais, vendo o julgamento de Deus que desabarão sobre o mundo, ficam em total silêncio por um tempo. É o silêncio da terrível expectativa dos acontecimentos que estão por vir. Irmãos, esse silêncio, expresso em termos humanos de meia hora, é uma calmaria tão terrível, tão desafiadora, enquanto Deus executa o juízo. Tudo para diante do clamor dos santos na terra e dos que estão no céu, como vimos na semana passada. A música cessará. Pensa num negócio desse. O céu parar para ouvir o clamor dos santos. O silêncio é um silêncio da terrível expectativa dos acontecimentos que estão por vir, agora no tempo do fim. Quando Deus começar a instituir o seu juízo final nos últimos dias, diz Apocalipse 8:1, que a música cessará no céu, para ouvir o clamor, não de todas as pessoas, mas dos santos que estão no céu e dos que estão na terra. Que coisa maravilhosa, não? Segundo, vamos ver as orações dos santos que chegam ao céu. A partir do versículo 3 até o 5, há pelo menos 4 verdades aqui. A primeira, no versículo 4, nós aprendemos que as orações dos santos sobem ao céu. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Irmãos, eu tenho que pular algumas coisas por causa do tempo, eu só vou ficar bem no miolo. Mas as imperfeições que permeavam as orações dos santos, diz o versículo 4 de Apocalipse 8, que elas foram removidas simbologicamente através da perfumosa fumaça, para que suas intercessões, petições e louvores subissem ao trono de Deus. Toda vez que oramos, tal exercício por si só parece muito simples, mas não é. Não obstante, todo aquele que se engaja no exercício da oração sabe que orar
demanda tamanha concentração e labor árduo, porque quando as nossas orações sobem, elas são postas diante de um altar. Então diz Apocalipse 8:4 que o anjo toma as nossas súplicas, coloca-as todas elas em um incensário e as apresenta diante de Deus. Agora, o anjo nesse processo não é o mediador, ele é apenas um servo. Um servo, porque Romanos 8:26 diz que semelhantemente o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo que intercede por nós. A oração é o divino em nós, apelando ao divino sobre nós. Temos dois intercessores na Trindade: Jesus, nosso advogado e sumo sacerdote, é o nosso intercessor legal, como diz Romanos 8:34. E o Espírito Santo é o nosso intercessor existencial. Ele habita dentro de nós, ele mora em nós, ele mora. Então, Cristo, nosso cabeça, estando no céu, intercede por nós, fora de nós, para que desfrutemos dos frutos da redenção. O Espírito Santo, nosso consolador, ele intercede por nós em nosso coração, para nos assistir em nossas aflições e levar as nossas profundas necessidades diante do trono de Deus. Temos dois intercessores, um fora de nós e um dentro de nós. É muita intercessão. Toda lágrima que cai, seja de choro ou de alegria, o Espírito Santo dentro de nós leva ao Pai que está acima de nós. Que coisa maravilhosa! Que coisa! Então, assim como o Pai nos amou de tal maneira, de igual forma, o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira. Ele nos amou de tal maneira, mas diz Romanos 8:26, que Ele intercede por nós sobremaneira. Ele ouve as suas orações, todas elas. Você que está em casa, Ele ouve todas, e Ele pega todas elas e as deixa ao trono do Pai. Segundo, diz o versículo 5, acompanhe, que as orações dos santos provocam o justo juízo de Deus sobre os ímpios. E o anjo tomou o incensário, o encheu de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Irmãos, notem, o mesmo incensário que leva as orações é o mesmo incensário que derrama o juízo sobre a terra. O mesmo que ouve os santos derrama o juízo. O mesmo fogo que queimou o incenso sobre o altar causará destruição sobre a terra. As orações dos santos no céu e na terra desatam a vingança de Deus sobre os ímpios. Os trovões, vozes, relâmpagos e terremotos são sinais da advertência do julgamento de Deus que se aproxima. O mundo que perseguiu e oprimiu a igreja agora está sendo alvo do juízo divino
em resposta às orações dos santos. Quem é inimigo do povo de Deus é inimigo de Deus. Irmãos, quem toca na igreja, toca na menina dos seus olhos. O julgamento de Deus cairá sobre o mundo em resposta às orações. Eu já citei esse texto em alguns cultos atrás, de Lucas 18, nos versículos 7 e 8. Jesus disse assim: não fará Deus justiça aos escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Mesmo quando os escolhidos de Deus clamam a Ele dia e noite, mesmo sabendo que Deus os defende, nem sempre a oração é atendida imediatamente. Deus está no controle. Ele ouve todas as nossas orações, todas as nossas orações Ele ouve. Mas a demora aparente de Deus não é prova de sua insensibilidade, mas uma evidência de sua sábia e generosa providência. Por isso, a igreja que ora faz história. Ora, ore, 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 ore a Deus, ore a Deus. Ele ouve todo o nosso clamor. Ele ouve. Terceiro, as orações dos santos provam que o altar e o trono estão muito próximos. Notaram isso aqui? Isso é tão maravilhoso no Apocalipse. As orações que sobem ao altar chegam ao trono. Orar é algo extremamente sério, porque quando oramos, estamos nos unindo àquele que está sentado no trono. A oração, irmãos, por que nós oramos? Para que a vontade de Deus seja feita na terra e não a nossa no céu. Isso é oração. E o altar e o trono estarem juntos significam que os dois trabalham juntos. Somos cooperadores de Deus na medida em que oramos. A vontade de Deus vai sendo feita quando oramos. Não podemos afastar o altar do trono. Os dois estão muito próximos. Quarto lugar, eu aprendi no versículo 3 que as orações são de todos os santos e não apenas dos mártires. Olha o 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Irmãos, esse versículo é uma evidência muito forte que o Apocalipse, ele está preocupado com o destino de toda a igreja na terra, de todas as épocas, todas, desde o Éden até a volta de Jesus. O Apocalipse preocupa-se com esses. Desde o Éden, dos antediluvianos que foram salvos da família de Noé, até Jesus vir e a trombeta ressoar, esse versículo 3 fala que as orações de todos os santos chegam diante de Deus. As nossas orações e as orações dos santos que já estão com Ele chegam diante dele até Jesus voltar. Ore, em nome de Jesus, ore. Quando tudo estiver dizendo não, ore.
espere. Deus ouve todo o seu, ainda que seja gemido. Ele ouve, Ele ouve, Ele ouve. Ele sabe de tudo. Ele sabe o que fizeram com você, por você, através de você. Deus vê tudo, sabe tudo, Ele ouve tudo. Ore, meu irmão, continue orando pela volta de Jesus. Segundo lugar, tem alguns minutinhos aqui, vamos entrar. O versículo 6 diz que a trombeta se preparam para tocar. As trombetas no versículo 5 e 6, elas são divididas em dois grupos: catástrofes naturais e sofrimentos impostos diretamente aos homens. As 4 primeiras trombetas falam de catástrofes naturais que atingem a terra, o mar, os rios e os astros. As 3 últimas trombetas falam de sofrimentos impostos diretamente aos homens. Essas trombetas também são chamadas de ais. São os famosos ais de Deus. Ais. Agora, quando as trombetas se preparam para tocar, o seu habitante, o ser humano, até agora tão familiarizado com a sua morada, instalado nela e vivendo de forma tão segura, experimenta esse vão ouvir. Esse ouve será trágico para os ímpios. Diz no versículo 5: e ouve trovões, vozes, relâmpagos e trovões. Irmãos, a casa dos ímpios será demolida de fora para dentro, o telhado descoberto de cima para baixo, e o chão abalado de baixo para cima. Essa erupção do caos anunciará a ira de Deus sobre o mundo. As trombetas falam dos juízos divinos que precedem a volta de Jesus. Esses são os ais. Nós vamos ver agora, em segundo lugar, que as trombetas, elas têm o propósito de advertir os homens e chamá-los ao arrependimento. Se você ler atentamente Apocalipse 9:20, João diz que o propósito desses juízos preliminares é levar os homens ao arrependimento. Antes de Deus derramar o seu completo juízo sobre a terra, Ele oferece uma oportunidade de arrependimento aos homens. Irmãos, será assim até o final. Até o final. Nós vamos ver que Deus chama os homens. Esta é a chamada ira misturada com a graça. Aí nós entendemos a oração de Abacuque no capítulo 3, no versículo 2. Ele diz: na sua ira, lembra-te da misericórdia. Nós vamos ver essa mistura até o final. Por meio desses juízos, Deus está continuamente chamando os ímpios ao arrependimento. Deus tem chamado nesse tempo. Deus tem chamado pessoas a se voltar. Hoje eu vi um amigo, um pastor, eu e a Luciana ouvimos o sermão dele há pouco, depois do almoço. Um amigo, eu amo aquele rapaz, ele é o pastor Fábio da Nazareno do Portal Bordão, lá em Sumaré. Imagina um moço quebrantado, pregando sobre o juízo de Deus, e ele chorou tanto no final. E ele diz: Deus tem chamado, Deus tem chamado, Deus tem chamado. Nas UTIs, Deus tem chamado. Deus tem chamado nos bares, Deus tem chamado. Deus tem chamado em todos os lugares, Deus tem chamado. Terceiro,
é que as trombetas são símbolo das intervenções de Deus na história. Se você estudar toda a Escritura, eu coloquei 3 coisas aqui, mas tem muito mais. As trombetas pode ter o sonido de alarme convocando para a batalha. Se você ler o Salmo 2, dos versos 1 até o 5, você vai descobrir que o Cordeiro está no trono, mas é também um juízo que julga o mundo. As trombetas avisam a chegada do juízo de Deus sobre a terra. Segunda, que ela pode ter o sonido que anuncia a presença gloriosa de Deus. Êxodo 19:16. O Sinai tremeu diante da manifestação de Deus e ouviram o sonido de fortes trombetas. Irmão, você já imaginou um monte tremer? Pensa num negócio desse, um monte tremer. Será assim. A segunda vinda de Cristo será acompanhada do clangor de trombetas. 1 Coríntios 15, 51 e 52, Paulo diz isso. Será no momento, num abrir e fechar de olhos, no ressoar da última trombeta, ele virá com clangor de trombeta. Terceiro, pode ter o sonido de convocação do povo. Foi uma voz como de trombeta que chamou João em Apocalipse 4:1 ao céu. Mateus 24:31 nos fala que ele reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos ao som da trombeta. Eu não sei quantos aqui que estão no templo e você que está em casa já teve a oportunidade de ouvir um chofar tocando bem de perto. Aquele som é um prelúdio. Eu tento imaginar, a primeira vez que eu ouvi foi um judeu tocando no seminário. Ele pegou aquele instrumento e tocava. Irmãos, eu fiquei imaginando na hora. Falei, Deus, quando os anjos tocarem a trombeta de Deus, será terrível para os ímpios, mas será um tempo de graça para aqueles que são. Será um tempo de alegria para a igreja. Quarto lugar, as trombetas são semelhantes às pragas enviadas ao Egito. As pragas no Egito foram a manifestação do juízo de Deus em resposta ao clamor do povo de Israel oprimido no cativeiro. Assim também as trombetas anunciam o juízo de Deus sobre os habitantes da terra em resposta às orações dos santos. Nada mudou. No Egito o povo gemeu por 430 anos. Aqui os santos oram ao redor da terra para que Jesus volte. Irmãos, se existe uma oração que tem sido ouvida nos 4 cantos da terra, eu quero crer. Luciana, minha esposa, Alisson, que é líder do grupo de intercessão aqui da nossa igreja, e algumas irmãs que estão no grupo sabem, eu quero crer que a oração que Deus mais ouve é: volta, Jesus. Volta, Jesus. Volta. Ele libertou o povo do Egito em resposta à oração do povo e em resposta à oração dos habitantes da terra, dos santos. Ele começará a soprar as trombetas do juízo de Deus sobre a terra. E quinto,
As trombetas mostram que os juízos de Deus são os universais. Estas trombetas de juízo afetam as diferentes partes do universo, como vimos aqui no versículo 5: terra, mar, rios e astros. Toda a terra será afetada, toda. Nós vamos começar a ver agora, e aguenta firme. Toda a terra. Não há nenhuma parte de refúgio para os maus, irmãos, não há. Nós vimos no capítulo 6, no versículo 17, que os ímpios tentarão se esconder desse evento tremendo e vão dizer: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem pode se esconder? Ninguém. É universal. As 4 primeiras trombetas fazem dano aos maus e em seu ser físico, e as últimas 4 trombetas, 3 trombetas, causam angústia espiritual. O próprio inferno será aberto. Segura, irmãos. Vamos ver versículos 7 e 8. Vamos ler. Vamos ver agora, em terceiro lugar, que as trombetas começam a tocar. Olha a primeira trombeta, versículo 7. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo, de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra, das árvores, e também toda erva verde. Há uma tempestade de granizo, fogo e sangue que atinge a terra. Ela é semelhante à 7ª praga do Egito, com uma chuva de pedra e com fogo, em Êxodo 9, 23. Aqui, porém, acrescenta-lhe sangue, o que acentua o seu caráter destrutivo. Nessa forma simbólica, o livro de Apocalipse, bem como todas as escrituras, nos diz que calamidades, tais como terremotos, vulcões, inundações, estão sob a mão de Deus e são parte do seu método para lidar com o pecado do mundo e anunciar ao mundo o que está por vir. O significado é que o Senhor está reinando e afligirá sim os perseguidores da igreja, desde a primeira até a segunda vinda de Jesus, com catástrofes que sucederão à terra. Tudo o que vamos ouvir agora não diz respeito à igreja, aos que são, mas ímpios. Ímpios. Tudo isso que estamos ouvindo, desde Apocalipse capítulo 6, vai acontecer entre a primeira vinda de Jesus, quando ele veio montado no jumentinho, e até a sua segunda vinda para buscar a igreja. Todas essas coisas acontecerão, e todos nós veremos, todos nós. Ou ele nos leva porque fecharemos os olhos aqui, ou se nós estivermos aqui quando isso acontecer, todos veremos, todos. O espaço de habitação das pessoas e seu alimento serão atingidos. Entra aqui. Não só os seres humanos e os animais experimentarão o impacto
dessas forças naturais, mas também 1/3 da terra foi queimada, 1/3 das árvores foi queimada, e toda a erva verde foi queimada. Irmãos, o efeito é devastador. 3 vezes sucessivamente o verbo queimar aparece para indicar a severidade da destruição. Será terrível. Ainda que Deus expresse sua ira na ruína da sua criação, Ele mostra a sua misericórdia, destruindo apenas 1/3 parte, enquanto reserva intacto o resto da criação. Ele está no controle de tudo. Diz Deus, é 1/3 parte e não mais. Todas as coisas acontecem sob o total controle de Deus. A destruição aqui na primeira trombeta ainda é parcial, é apenas o prelúdio do fim. Ainda haverá chances de arrependimento. Segundo, vamos ver a segunda trombeta. Tudo bem aqui, irmãos? Seu coração ainda bate? Aguenta firme aí, o melhor está por vir. Versículos 8 e 9, olha a segunda trombeta. Não tem nem como dar glória a Deus com essa máscara. 8. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja 1/3 parte se tornou em sangue, e morreu a 1/3 parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a 1/3 parte das embarcações. Deus mostra ao apóstolo e aos leitores do Apocalipse que na segunda trombeta Deus chama ao arrependimento. Irmãos, eu vou abrir meu coração para vocês estudando Apocalipse. O amor de Deus é muito grande por nós e por esse mundo pervertido e pecador. Deus ama sem justificativas para amar. Como entender isso? Até o final, Deus vai falar assim para o perverso: eu amo você, se arrependa, há chances para você, se volte para mim. As pessoas experimentam o efeito dessa montanha colossal que é precipitada ao mar, a qual apaga as chamas do versículo 7 com as águas. Este é um retrato de medonho castigo infligindo sobre os que se encontram nessas águas. Desde a primeira vinda de Cristo é que os ímpios têm perseguido a igreja. Deus tem enviado o seu juízo sobre o mundo em forma de catástrofes, de tragédias, de calamidades terríveis, de pestilências que atingem a terra e agora atingem o mar. É Deus chamando. Esta trombeta fala de espantosas calamidades marítimas terríveis, bem como de todos os desastres que acontecem no mar. Esse juízo é o mais severo do que o primeiro, pois aqui não há só dano na natureza, mas também danos materiais, e por inferência de pessoas que viajavam nessas embarcações.
A ira de Deus queimará todas as seguranças deste mundo. Escute isso. E você que está em casa, por favor, me escute. Você que coloca a sua segurança nas suas casas e em seus carros, a ira de Deus destruirá todas as seguranças. Todas. Tudo aquilo que os ímpios colocaram o seu coração, Deus destruirá tudo. Eu não tenho problema com prosperidade. O meu problema é colocar o coração nas coisas. Esse é o meu problema, e é o problema da nossa geração. Vocês sabiam disso? O nosso problema não é ter coisas, o problema é coisas nos ter. O problema é colocar o coração nessas coisas. Esse é o problema. Deus destruirá, irmãos, todas as seguranças desse mundo perverso que vivemos. A pesca e a navegação são submetidas a uma tragédia, e será universal. Aqui tanto o comércio como vidas estão sofrendo. São desastres ecológicos e econômicos em proporções gigantescas, enormes. A segunda trombeta é semelhante à primeira, praga do Egito, quando as águas do Nilo transformaram-se em sangue e os peixes morreram, em Êxodo 7, 20 e 21. Eu acho interessante como Deus, Ele tem feito as mesmas coisas e o povo continua rebelde. Deus continua trazendo os mesmos juízos à terra. Nós tivemos tanto problema, Pedro, com esse coronavírus. Vocês sabem o que mais eu ouvi? Foi Satanás que mandou o coronavírus. Ah, coitado. Porque nós estamos acostumados com coisas boas, só coisas boas. E quando somos tirados da nossa área de conforto, é Satanás. Não, é Deus. É Deus. É Deus nos fazendo viver aquilo que cantamos, oramos e pregamos. É Deus nos chamando para perto. Mais uma vez o juízo permanece delimitado. O tempo todo a misericórdia de Deus é evidente no uso repetitivo da expressão 1/3. 1/3. Aquele que está sentado no trono diz assim: até aqui, não passe. Aquele que está sentado no trono, cujos cabelos são brancos como a neve, diz assim: queime até aí e não mais. Aquele cujos olhos são como chama de fogo, diz assim: até aí, não passe. Ira e graça. Ira e graça. O juízo ainda não é total. Terceira trombeta, versículos 10 e 11. Eu disse para a Luciana, ouvindo as edições das mensagens que eu tenho pregado, eu falei assim para ela: rapaz, eu estou controlando a minha voz. Foi só até domingo passado, já dei eu dei uns gritinhos, David, passei um pouco da média. 10 e 11, é para quebrar um pouco o gelo, para você sorrir. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terra parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha.
O nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. Meu Deus. Às vezes eu fico pensando se nós estaremos preparados para tudo isso. O que você acha, olhando para você essa noite? O que você diz a seu respeito? O que você me diz? Quando os nossos olhos começarem a contemplar essas coisas, ainda que não seja para nós, o juízo agora é que a água doce é transformada em amarga. O contrário que aconteceu em Mara, em Êxodo 15, 25. Mara é amarga. Aqui foi o contrário do Êxodo. A bênção torna-se maldição. Deus faz sua criação retroceder. Deus atacará a água potável. Estima-se que o maior problema do século 21 não seja de energia nem de petróleo, mas de água potável. Os recursos naturais estarão entrando em colapso. Irmãos, tente imaginar o desespero da terra. Tenta aí, André. Está assustado, né, André? O negócio é estreito mesmo, irmão. Tenta imaginar. Tudo que Deus criou, Ele mesmo tocará com as suas próprias mãos. Irmãos, praga tem visitado o mundo. Doenças têm provindo de rios e de fontes poluídas, inundações têm ocorrido. Pessoas têm sido destruídas nesses castigos divinos dos tempos todos, que são vara da ira de Deus contra um mundo hostil, que ataca a sua igreja. Deus continua defendendo os seus, e continuará assim até o final. Ninguém toca na igreja de Deus, ele é intocável. Os perseguidores ímpios não encontrarão em nenhuma parte do universo verdadeiro descanso, nem tampouco gozo permanente. Não somente a terra e o mar, mas também as fontes, como diz os versículos 10 e 11, e os rios durante essa época estarão contra essas pessoas malignas. Procurarão água e não vão encontrar. Às vezes nos esquecemos que as enchentes, inundações, são atos do juízo de Deus. Irmãos, Deus tem a sua forma de agir. Note, eu não sei você, eu gostaria que você olhasse para você essa noite. Lembra quando o coronavírus começou? Você estava desesperado, jejuava, orava, roía as unhas. E agora? Deu uma relaxada, não deu? Você está saindo até sem máscara. Ah não, você não, perdão. Alguns, James Bond, saem até sem máscara. E aí você encontra a santidade dentro dos mercados aqui em Londrina. Ô pastor, você por aqui? Nossa, você pastor? Bem, não tem bem. Nós orávamos, nós jejuávamos, nós estávamos quase comendo a Bíblia no início do coronavírus. Deus que me livre de morte. Morte está amarrado, morte. Orávamos, jejuávamos, líamos. Agora estamos como Zeca Pagodinho, deixando a vida levar.
Nós vamos para a academia, nós corremos, nós botamos foto de tudo, mas relaxamos. Os jornais, eu não sei se você tem visto, mulheres de Deus, gravado vídeos, e esses vídeos todos chegam para mim, de mulheres falando de terremotos, de enchentes em várias cidades. Irmão, quem que você acha que está fazendo isso? Satanás? Vocês acham mesmo que é Satanás? É Deus chamando os povos. A Bahia tremeu. Quem ia imaginar, irmãos, a Bahia ter terremoto? Quem ia imaginar um negócio desse? Cidade idólatra. Idólatra. Às vezes Deus mexe em todas as nossas bases para ver se acordamos. Todas. Ele dá só uma sacudida assim, deixa eu ver se ela abre os olhos, deixa eu ver. Deus dá só uma mexida na nossa vida financeira e quase desesperamos. Ora por mim, pastor, ora por mim. Volte-se para Deus, você que está aqui, e você que está em casa, volte-se para Ele. Volte-se. Uma aflição amarga encherá o coração dos ímpios. Como resultado dessa praga indicada, muitos homens morrem, mas nem todos, porque o juízo ainda não é final. Ele tem chamado. Irmãos, nós já vimos 3 trombetas, uma mais desafiadora do que outra. Agora nós vamos ver a 4ª trombeta. Diz o versículo 12 que Deus está usando astros celestes para admoestar aqueles que não lhe servem e perseguem os seus filhos. Irmãos, eu não sei se você tem acompanhado as notícias desses dias, mas calamidades têm vindo à humanidade cada vez mais. Ontem ou sexta-feira eu assisti a Globo News com a Luciana. Eu não sei se você tem sabido disso. Terremotos cada vez mais na nação brasileira. Irmãos, via-se e ouvia pouquíssimo sobre terremoto. É terremoto na Bahia, é terremoto aqui, é terremoto ali. E Deus com isso vai chamando a humanidade como resultados de coisas que ocorrem nos céus, meteoros que caem, eclipses, tempestades de areia, furacões, tornados e outras calamidades vindas do céu tem visitado a terra. Irmãos, e isso não vem da natureza, mas do Deus que está sentado no trono e tem chamado nações, povos, tribos e línguas. Isso não tem nada a ver com a mãe natureza, tem a ver com um Deus irado, tem a ver com um Deus que está sentado no trono e tem alertado os homens a se arrependerem, a chamarem para perto. O choro da Camila é um choro de Deus há muito tempo. Volte-se para mim. Volte-se para mim. Esse é o choro de Deus. Mas Ele não tem falado isso para os ímpios, mas para a igreja. É para a igreja dele. A terra, o mar, os rios e os astros são trombetas de Deus que anunciam o juízo e convocam os homens ao arrependimento. Deus tem chamado desde o início de março, nessa pandemia. Sabe o que Deus tem feito? Abra.
eu quero entrar, eu estou fora. Ei, membro de igreja, abra a porta, eu estou fora. Ei, você que se julga espiritual, abra a porta, eu estou fora. Você que tem 177 anos de igreja, abra a porta, eu estou fora. Estou fora. O versículo 13 é assustador. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa dos restantes 3 trombetas que ainda se tem para tocar. Irmãos, isso é assustador. João vê aqui no versículo 13 uma águia predizendo as calamidades mais terríveis que sobrevirão aos homens como resultado das últimas 3 trombetas. Em outras palavras, ele está dizendo assim: se vocês pensam que as coisas que já aconteceram são terríveis, a águia diz: coisas piores estão por vir. Piores. Em grande voz a águia dizia: ai, ai e ai. As últimas 3 trombetas são denominadas ai. E isso demonstra que serão pragas extremamente severas.